Este pai, ele faz aquilo que o filho lhe pede. Ele pega a parte a qual era dele, entrega para o seu filho. Esse filho ele vai chegar um determinado momento, ele gasta toda a sua herança com desejos a qual trazia aquela felicidade passageira ao seu coração. Ele ali sem dinheiro para se sustentar, ele se coloca, veja bem, antes ele era filho, agora ele vai chegar e pedir para um dono de uma propriedade para que ali ele possa trabalhar em troca do alimento. E a palavra vai nos ensinar que ele serviu os porcos, e a fome a qual ele sentia era tão grande que ele tinha vontade de se alimentar do alimento a qual era oferecido aos porcos. E ali ele começa a se recordar que os servos do seu pai eram muito bem tratados. Se os servos do seu pai eram bem tratados, quanto mais os filhos. E ali começa a desejar voltar para a casa do pai. E o arrependimento começa a ser gerado no coração daquele filho. Ele foi ao teu pai. E a palavra vai nos dizer que no momento que aquele pai, ele olha o seu filho se aproximando, ele apenas abriu os seus braços, porque é isso que o nosso pai faz com cada um de nós. Ele abriu os seus braços e recebeu com amor. Ele pediu para que os seus servos trouxessem roupas novas, sapatos novos, e pediu que colocasse um anel no seu dedo, como forma de dizer: meu filho, você continua sendo meu filho. Mas o que traz espanto na parábola a qual Jesus ele nos ensina é a atitude do filho mais velho. Porque veja bem, aquele filho mais velho, ele não saiu de casa, ele ficou ali com teu pai. Ele estava trabalhando, cuidando das coisas do seu pai, estava na obra. E no momento que ele chegou, ele viu aquela grande festa, e ele perguntou para os servos do seu pai o que estava acontecendo ali. E aquele servo diz: o teu irmão, aquele que estava morto, ele voltou, e o seu pai está muito feliz. E assim ele está desejando. E a palavra vai nos ensinar que aquele irmão, ele se encheu de ira, e ele não quis entrar. Ele ficou do lado de fora, enfurecido. E o pai, ele soube que o outro filho estava do lado de fora. E ali aquele pai, ele vai e pergunta: meu filho, o que você faz aqui do lado de fora? E ali ele começa a fazer perguntas para o seu pai, questionando: eu tenho que ficar contigo o tempo todo, tenho obedecido os seus mandamentos, tenho trabalhado na tua obra, mas para mim tu nunca fizeste isso. Agora aquele filho, a qual foi, gastou toda a sua herança com prostitutas, o Senhor o trata dessa maneira. Aquele filho, ele não conhecia o seu pai. Aquele filho, ele estava dentro da casa do pai, mas ele se colocava numa situação de escravo. Ele tinha sua mente cativa, ele tinha o seu coração cativo. Ele não compreendia da misericórdia do seu pai, ele não compreendia do amor do seu pai. É interessante notarmos que aquele filho, ele praticava toda a justiça do seu pai, mas no entanto o seu coração estava longe da presença do pai. Queridos, é necessário que nós venhamos compreender que a relação a qual Deus ele tem para as nossas vidas é uma relação de pai para com o filho. Em Mateus 15, versículo 8, Jesus ele diz para aquele povo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que estão os nossos corações diante ao nosso Pai? Estamos fazendo por amor a Ele? Não podemos vir para a igreja só para cumprir com protocolo. Queridos, o nosso coração tem que estar no nosso Senhor, porque o Pai, ele deseja intimidade com cada um de nós. Aquele pai, ele tinha 2 filhos, porém eles não valorizavam o que eles tinham de mais especial, que era a presença daquele pai. O coração deles estava na herança do pai. Aquele filho mais velho, ele deixou de estar na festa com o pai, porque ele permitiu que o ressentimento entrasse no coração dele. Às vezes estamos na presença do Senhor e não vigiamos com os nossos corações, vamos ficando cheios de ressentimento, de mágoa. Muitas das vezes perdemos as bênçãos a qual o Senhor nos proporciona no dia a dia, porque estamos com os nossos olhos voltados para outras coisas.
assim como aqueles filhos. Aqueles filhos, eles estavam com o pai, mas eles estavam com seu coração longe do pai. Aquele filho mais novo, ele quis se afastar da presença do pai, porque ele queria os prazeres do mundo. De José, ele era um menino quando foi tirado do seio do seu pai. Era um menino, diferente do filho pródigo, ele foi tirado. Ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi colocado numa prisão, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ainda assim ele continuou fiel aos princípios a qual o pai dele havia ensinado para ele. Ficou ali no nada, mas ainda assim ele tinha tudo que era a presença do Senhor na vida dele, queridos. E quando nós temos a presença do Senhor em nossas vidas, é Ele que traz a luz à escuridão, é Ele que abre as portas das cadeias, é Ele que liberta os cativos. Porque o Senhor honrou, porque José honrou a Deus primeiro. Muitos querem a honra de Deus, mas não querem honrar o Senhor. Existem princípios em nossas vidas que não podem ser quebrados. Queremos agradar o coração do Senhor, então é necessário que nós venhamos obedecer os seus princípios e nos esforçar para sermos filhos, porque existe uma herança para cada um de nós. Só que a herança é dada para filhos. Nós somos filhos, e o Senhor te pergunta nesta manhã: você tem sido filho? Você tem sido filha no mundo lá fora? Você tem uma identidade. Então que nós venhamos nos esforçar para valorizar a presença do Pai em nossas vidas, porque como é triste, eu imagino eu, o Senhor ele olhar para as nossas vidas e as nossas orações serem vazias, pedindo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, menos declarar para Ele: Senhor, eu te amo. Ele quer seus filhos. Se eu amar mais o meu marido do que ele se entristece. Se eu amar mais o meu filho, as minhas filhas do que ele se entristece. Às vezes, pensamos que idolatria, queridos, é só imagem de barro. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser um parente, pode ser dinheiro, pode ser o trabalho, um jogo, uma vontade. Tudo isso é idolatria. Idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus em meu coração. Qual é o posicionamento que nós estamos tendo no reino do Pai? De filhos ou de escravos? Que nós venhamos pedir ao Senhor nessa noite, que nos receba de braços abertos. Pai, abraça, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, que eles venham ser envolvidos pela tua graça nessa manhã. Vai afastando e vai repreendendo toda a fúria do adversário contra a vida deles. Oh Deus, a cada uma deles tem identidade de filho para contigo. Não permita que eles venham ser roubados de ti. Que nós venhamos sair desse culto mais apaixonados por ti,